Estamos de volta com o programa Mais Saúde. E a gente está falando hoje sobre osteopatia. E aqui ao meu lado, em ótima companhia, Eduardo Henrique Decunto, que é de Juiz de Fora, mas que atende São João del Rei e toda a nossa micro-região. Não é isso mesmo, Eduardo? E vários outros lugares também. Ele está ficando muito chique, né? Ele está andando demais, sendo muito conhecido aqui em nossa região, Juiz de Fora, Belo Horizonte e também Petrópolis, né? Também. Está ficando também no Rio, né? Daqui a pouco vai virar carioca. Tomara que não nos deixe aqui no campo das vertentes. Para a gente ter acesso a esse tratamento, né? Que, como a gente viu nos blocos anteriores, é muito interessante, muito importante também para esse entendimento geral da nossa saúde. É isso mesmo, Eduardo? Isso mesmo. Estou certo? Certo. Então vamos falar, a gente falou muito sobre a osteopatia, da sua importância, dos tratamentos, mas vamos falar agora um pouco sobre essa sessão da osteopatia. Como que ela acontece? Ela demora muito? Quantas seriam necessárias, né, para a gente fazer um tratamento eficiente? Normalmente, Aruz, o paciente ele vem para uma primeira consulta. Nesse primeiro atendimento, a gente faz uma anamnese, verifica todas as questões dele, as questões principais, as questões secundárias também. E aí, nisso, a gente parte, né, para avaliação clínica, né, ou seja, colocar a mão no paciente, verificar quais são as disfunções que ele apresenta, já realiza o tratamento e, no final, normalmente eu faço as orientações que são necessárias para ele. Se esse paciente tiver uma necessidade específica de tratamento mais contínuo, eu peço para ele retornar uma segunda vez. Em média, na osteopatia, eu costumo atender os pacientes de 2 a 3 vezes. O paciente atendido uma vez também acontece, é mais raro, e 4, 5 atendimentos também. Em média, são em torno de 2 a 3 atendimentos para cada problema. Ou seja, a gente não tem uma regularidade. Cada pessoa também vai receber um tratamento que, digamos, personalizado, de acordo com o que ela necessita, né? Para o seu procedimento, né? Para a sua consulta, vamos dizer assim. Vamos falar agora de uma coisa que é super importante, né? E os benefícios, Eduardo? Como que a gente faz? Como que a gente vai descobrir todos eles? Não, na verdade, sim, o que eu costumo relatar é que assim, o custo-benefício da osteopatia ele vale a pena, porque hoje qualquer tratamento ele tem um custo, né? É claro que a osteopatia é um tratamento particular, mas é um custo acessível. Tá? Hoje, quando a pessoa paga um plano de saúde, ela às vezes fala, mas eu não pago, por exemplo, para fazer fisioterapia, eu não pago para fazer... Pago, ela não está pagando plano de saúde, né? Então ela tem um custo. E normalmente todos os recursos que você faz, à parte, hoje existe uma grande tendência que as pessoas façam até por fora do plano, gera um custo. E o custo da osteopatia ele não é alto, ele é bem acessível. Tá? Então, vale a pena porque a gente não utiliza nenhuma forma de medicamento, não tem nenhuma intervenção cirúrgica, ou seja, a osteopatia é uma filosofia, ou seja, a gente utiliza o conhecimento aplicado ao corpo do paciente e pronto. Isso contribui para que ele tenha uma melhora. Eduardo, vamos falar um pouquinho, por exemplo, também, eu acho que é importante nesse bloco a gente, vamos dizer assim, caracterizar mais como é o tratamento, deixar mais detalhes para o pessoal de casa. Como que é feito? Por exemplo, uma pessoa que chega lá com uma lombalgia, ou um bebê, como você disse, com refluxo, como que seria esse acompanhamento? Por exemplo, o bebê, quando ele tem um quadro de refluxo, normalmente existe uma alteração, ou porque ele nasceu de parto, né, de cesárea, ou parto normal, mas foi retirado por um obstetra. O crânio tem um movimento e normalmente o bloqueio desse movimento craniano pode perturbar um nervo chamado nervo vago que compromete a parte visceral desse bebê, principalmente o estômago. O estômago, para você ter uma ideia, ele é 80% sensitivo e apenas 20% motor. Qualquer alteração leva a dificuldade de respostas motoras. Então a gente tem que avaliar e tratar o bebê desse crânio. O exemplo que eu dou, normalmente a gente pega o bebezinho, coloca ele de cabeça para baixo, apoia a cabecinha dele, né, na maca e ele apresenta o reflexo do parto, que é um reflexo de rotação. Esse próprio peso e o reflexo fazem com que esse crânio comece a movimentar novamente. E aí a gente utiliza algumas abordagens cranianas para verificar se esse movimento voltou a ser ativo ou expressivo, como a gente fala na osteopatia, para que esse bebê possa ter resposta e ter resultado também. É um tratamento que muitas vezes pode levar 2, 3 atendimentos durante um período, mas é um tratamento que a gente tem uma possibilidade de resposta positiva. E, por exemplo, assim, a gente está passando por um problema ligado, a gente acredita que seja ligado a, vamos supor, uma lombar, uma dor cervical, como você mencionou. E a gente está passando por um outro problema, né? Identificou-se pela osteopatia que a gente tem, mesmo um outro problema ligado ao estômago, talvez o intestino com uma prisão de ventre, o intestino preso. Como que é feito, então, esse direcionamento? Você explica isso ao paciente? Como que funciona? Sim, por exemplo, é muito comum um paciente que apresenta dificuldade de evacuação,
muito comum hoje o aumento da presença de gases. O abdômen é uma cavidade hidráulica, tem muito líquido. Se você tem um bolo fecal que está retido ali e aumenta a quantidade de gases, esse abdômen ele fica com aumento de tensão abdominal, que a gente chama de hipertensão abdominal, que não tem nada a ver com a hipertensão arterial. Então, o que a osteopatia faz? A gente identifica isso, orienta o paciente principalmente aos hábitos de alimentação e hidratação porque a água é fundamental para melhorar isso, equilibra, né, a inervação que controla essa parte intestinal e realiza manobras para minimizar essa tensão abdominal. Então o paciente consegue ter mais conforto, porque muitas vezes o aumento de compressão abdominal leva à dor lombar. Quando você diminui essa tensão, automaticamente o paciente tem a melhora da dor lombar. E, Eduardo, falando um pouco sobre esse universo, a gente está falando muito das indicações, do tratamento, mas e, por exemplo, quando eu apresento um quadro ligado a uma artrite, uma artrose, um reumatismo, foi citado aqui nos nossos bastidores, nessa gravação desse programa, como que funciona? O quadro de artrite, quando ele se apresenta numa fase aguda, em que há um comprometimento da articulação, normalmente o osteopata ele não pode chegar diretamente naquela articulação e manipulá-la, ou seja, não é uma coisa direta. Indiretamente, pela prática craniana, a gente pode avaliar esse paciente para gerar algum benefício para ele. Isso é um quadro específico. O paciente fora do quadro de artrite agudo, ele não tem problema nenhum para ser tratado pela osteopatia. A única coisa que realmente implica é uma manipulação em alguma articulação num quadro que esteja exacerbado. Agora, a artrose não tem problema algum, porque a artrose é um quadro de desgaste, né? Mas não há problema algum com relação ao tratamento da osteopatia. Existem outras doenças que são contraindicadas ou não? A osteopatia tem poucas contraindicações. Normalmente, quando o paciente apresenta alguma forma de câncer ósseo, que a gente não deve realizar nenhum tipo de manipulação, ou que ele já tem um câncer que apresente uma metástase, por exemplo, pode apresentar uma contraindicação. São raros, eu vou te falar a verdade assim, é muito difícil que eu tenha um paciente que tem uma contraindicação. Vou dar um exemplo, uma senhora uma vez fez uma cirurgia, teve uma queda, teve um traumatismo craniano e teve que colocar um dreno. E ela já tinha retirado o dreno e tal, no crânio. E aí ela foi para uma consulta e ela tinha dor de cabeça. Mas o que acontece? Quando você tem um traumatismo craniano, você pode ter um hematoma subdural. Aí a membrana dura mater é uma membrana que a gente trabalha muito dentro da osteopatia. Então, se eu trabalhasse essa membrana com ela, eu poderia descolar essa membrana e gerar um comprometimento para essa paciente. Então, o que eu tive de orientação para ela? Para que ela voltasse dali a 3 meses para que eu pudesse reavaliá-la. Ou seja, a paciente tinha uma dor que precisaria de tratamento, mas a osteopatia naquele momento não pôde tratar. Eu achei muito interessante que a paciente compreendeu, voltou 3 meses depois, já com tudo ok, tudo tranquilo, pelos exames e tal, foi tratada e melhorou. Ah, que ótimo, então. É bom quando a gente tem soluções para os nossos problemas, né, para as nossas dores. É isso mesmo? Isso mesmo. Eduardo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, prazer é meu. E gostaria também de pedir que você deixe seus contatos aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo. Por e-mail também, se você tiver alguma fanpage, algum canal também nessas redes sociais, se você puder deixar, seria ótimo. Eu tenho um e-mail, meu e-mail é bem tranquilo, é osteopatia@terra.com.br. Né, o Facebook Osteopatia EHCC, o contato aqui em São João 33718340 e eu tenho meu contato também pessoal pelo WhatsApp, DDD 32 98858 9098. Tá ok? Qualquer dúvida, fico aberto. Quem tiver realmente algum questionamento sobre osteopatia, alguma informação, pode ficar à vontade que eu recebo com o maior prazer e respondo da mesma forma. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada e sucesso para você. Obrigado para todos. Antes de terminar o programa, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a Bela Grife e a Autêntica Modas, que são patrocinadoras do programa. Um beijo para as meninas das 2 lojas e obrigada mesmo pelo esse apoio aqui ao nosso programa. E também deixar alguns abraços para 4 pessoas que sempre me param na rua, sugerem pautas aqui para o nosso programa. Então vamos lá, um abraço especial para a dona Gisele, do bairro Tijuco. Pequena Maria Fernanda, também do Tijuco, sempre me manda beijo, fala que quer vir aqui ao programa. Eu vou convidá-la aqui. Na Semana da Criança a gente vai fazer um programa especial. Dona Idalina, do Solar da Serra, e Mercedes do Bonfim. Gostaria muito de agradecer a audiência de vocês aí e dizer para vocês ficarem ligados ao Mais Saúde. Lembro também que o nosso programa é exibido na reprise todas as sextas-feiras, às 10h40 da manhã, aqui na TV Campos de Minas. E também gostaria de lembrá-los que nosso site é todo atualizado, então se você quer conferir o programa na plataforma do YouTube,
é possível. É só você entrar lá no www.tvcampodeminas.com.br MaisSaúde/2016. Vai lá que você confere todos os programas dessa temporada e esse também que você está assistindo agora. No Mais Foi Ótimo, a gente tem um encontro daqui a alguns dias, eu vou esperar por você. Boa noite e até lá!